Fala pessoal, tudo bem? Professor Williams dos Santos Lúcio para mais uma aula e hoje o nosso tema é sobre trabalho de conclusão de curso ou qualquer outro tipo de apresentação que você precise fazer, falando de oratória, dicas básicas de oratória para a sua apresentação de trabalhos. Isso também é muito importante até para as entrevistas de emprego, processos seletivos, onde você precisa se expressar tanto oralmente como corporalmente. Vamos lá então. O que é a oratória, tão falada oratória? A oratória é a arte de falar em público e ao público. Isso convencendo, né? De falar ao público, de convencer, de persuadir, de conquistar quem está nos observando ou quem está diante de nós. Ou seja, um bom orador, ele convence as pessoas sobre as suas ideias e conquista essas pessoas. Isso por meio de uma boa expressão oral e de uma boa expressão corporal, correto? Merabian, que é um psicólogo, professor da Universidade da Califórnia, ele tem várias obras escritas sobre mensagens verbais e não verbais, sobre análises de captação de informação por meio da comunicação. Ele fala que 38% do que os ouvintes absorvem vem por meio da voz, 7% do que os ouvintes absorvem vem por meio do texto, das palavras que estão nos slides, nas apresentações, e 55% do que as pessoas absorvem em uma apresentação é a expressão corporal. Ou seja, quando fazemos apresentações de trabalhos ou processos seletivos fisicamente, ao vivo, temos que tomar muito cuidado com a nossa expressão corporal. Isso porque o nosso corpo fala. Voltando então, pensando aí sobre a oratória, sobre a apresentação, né, principalmente de trabalhos de conclusão de cursos, seminários, entre outros, alguns pontos temos que tomar um pouco mais de atenção. Dentre eles, dominar o assunto, ter uma boa apresentação pessoal, cuidado com o tom da voz, cuidados com o vocabulário e o cuidado com a expressão corporal. A seguir eu passarei aí algumas dicas sobre cada um desses tópicos aí, desses pontos de atenção. Primeiro ponto, domine o assunto. Eu considero isso fundamental, né? É fundamental. Por quê? Boa parte do medo de falar em público ocorre pela falta de domínio do conteúdo a ser abordado. Dessa forma, conhecer o tema com profundidade confere uma confiança maior que servirá como base para uma apresentação com êxito. Ou seja, quando eu domino o assunto do qual eu vou falar, do qual eu vou tratar, minha apresentação naturalmente é melhor, é mais bem feita. E como que eu domino o assunto? Eu domino o assunto efetivamente participando do desenvolvimento daquele trabalho, lendo o trabalho, lendo o slide que foi preparado, conhecendo todas as partes do trabalho. Por mais que eu for falar apenas da minha parte, de 5 ou 6 tópicos, eu tenho que entender o contexto global do trabalho para fazer uma apresentação mais tranquila. Pensando aí no TCC, que os grupos estão preparando há mais de um ano, né, basicamente, acredito que todos os integrantes têm que ter o domínio total do assunto, correto? Então, domine o assunto, leia o seu trabalho, leia os slides, ensaie, grave você apresentando, escute para ver os pontos positivos e negativos, as oportunidades de melhoria na apresentação. Seguindo, outro ponto importante, principalmente para as apresentações presenciais, mas também agora nesse momento da pandemia do Covid-19, onde estamos fazendo muitos processos virtualmente, também a apresentação pessoal é muito importante. A aparência para a apresentação deve ser observada em quais aspectos? Na higiene pessoal, ou seja, barba feita, cabelo cortado, um bom semblante. Roupas. As roupas, pessoal. Quando eu vou fazer uma apresentação presencial,
ou agora uma apresentação virtual, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso estar, por exemplo, de pijama, porque eu estou de home office, eu vou trabalhar de pijama. Não, vou estar com uma roupa apresentável para uma entrevista, para uma apresentação de trabalho. E o bom semblante. Quando eu estou fazendo uma apresentação, dando ênfase que aquilo é efetivo, que vai dar certo, eu tenho que estar sorrindo, né, com semblante mostrando positividade. Eu não posso estar falando das vantagens do meu trabalho com um semblante desanimado, né, pessoal? Meio triste, com um olhar sonolento. Correto? Então vamos lá. Higiene pessoal, sobre as roupas, aqui eu coloquei um formato de roupa social, mas não precisa ser especificamente isso, pessoal. Falando aí dos meninos, uma camisa polo, uma calça jeans, um sapatênis ou um tênis, cores básicas, está ótimo. Barba feita, cabelo cortado, o rosto lavado, tranquilo. Semblante animado. Se eu estou entusiasmado falando das vantagens dos meus trabalhos, eu estarei feliz. Isso na entrevista de emprego também. Eu falando das minhas qualidades, eu tenho que estar motivado. Pensando ainda nessa questão de roupas, não só roupas, mas adornos. Relógios em excesso, pulseiras, correntes, brincos, tudo isso acaba tirando a atenção do ouvinte. Então, evitar adornos em excesso, evitar roupas muito coloridas. Eu tenho que estar vestido adequadamente para aquela ocasião. Se eu vou em uma entrevista de emprego em uma organização que é um pouco mais rígida, vou com cores neutras. A apresentação do meu trabalho também, cores neutras. As meninas, pensar também em roupas que mostrem formalidade. Então, um vestido certinho, uma cor legal, uma calça jeans também, uma camisa branca, que é uma cor coringa. Então, pensar numa vestimenta que não comprometa a minha apresentação, que não chame mais a atenção dos ouvintes do que a minha expressão oral e a minha expressão corporal e a mensagem que eu estou passando. Então, meu semblante, eu não posso estar assim, né, pessoal? Desanimado. Eu tenho que estar feliz. Se eu estou falando das vantagens do meu trabalho, se eu estou fazendo uma entrevista de emprego buscando uma vaga, eu tenho que estar com um semblante feliz. Voz. A voz também é um aspecto muito importante nesse processo de comunicação. E existem inúmeros aspectos que devem ser observados. Dentre os aspectos da voz, podemos falar sobre a velocidade da fala, a altura da voz, dicção e a ênfase. Vamos ver aí cada tópico destes. Velocidade da fala. Quando eu faço uma apresentação, isso presencialmente ou virtualmente, eu tenho que falar em uma velocidade comum, em uma velocidade em que todas as pessoas entendam a informação que eu estou passando. Eu não posso falar muito rápido correndo, né, pessoal? E também não posso falar muito devagar. Eu tenho, pessoal, que manter uma constância na minha velocidade de fala, de modo com que todos os ouvintes captem a informação que eu estou passando, correto? Então, cuidados também com a velocidade da fala. Isso em apresentações presenciais ou apresentações virtuais. A altura da voz. Eu também, pessoal, tenho que me atentar sobre a altura da voz. Eu não posso sair gritando, mas também não posso sussurrar, né, pessoal? Eu tenho que falar em uma altura que todos escutem o que eu estou passando. Isto principalmente em apresentações presenciais, onde eu estou em um auditório que tem pessoas lá no fundo do auditório ou no fundo da sala, eu tenho que falar em um tom de voz em que todas as pessoas me ouçam. Normalmente, um auditório, nesse tipo de ambiente, nós temos um sistema de som com microfone que acaba facilitando esse processo. Agora, em apresentações virtuais, nos adaptamos, estamos usando alguns dispositivos que já temos, podemos colocar um fone no computador, no celular, isso melhora a captação da voz e a altura da voz. Isso tanto em apresentações pessoais, como virtuais e em uma entrevista de emprego também. Dicção. Falando ainda da voz, pessoal, a dicção,
eu tenho que tomar cuidado com principalmente esses 3 aspectos. Ó. A omissão. O que é a omissão? O pessoal costuma ter muita omissão do R e do S. Então, por exemplo, a palavra levar, o pessoal costuma escrever levar. A palavra trazer, vemos muitas vezes aí como trazer. Fizemos, vemos muitas vezes como fizemos. E o precisa, muitas vezes como precisa. Temos que tomar muito cuidado com esses detalhes, principalmente por causa do uso de redes sociais, onde escrevemos de uma forma mais contraída, de uma forma menos formal e acabamos aí reduzindo as palavras. Pensando nos nossos trabalhos acadêmicos em apresentações para entrevistas de emprego, nós não podemos cometer esses erros, temos que evitar isto ao máximo, tá ok? Outro problema de dicção é o rotacismo, que é a troca do L pelo R. Então aqui a palavra clássico, vemos muito ela como clássico. Cláudio, já ouvimos também muita gente falando Cláudio, né? Problema, essa palavra realmente é um problema muitas vezes. E o plástico também é uma palavra que costuma ser vítima do rotacismo, trocando o L pelo R. E existe também outro detalhe de dicção, que é o lambidacismo, que é o inverso do rotacismo. É a troca do R por L. É o famoso efeito cebolinha, né? O tarde, falamos como taude. O forte, como fault. Temos que tomar muito cuidado, pessoal, porque em uma entrevista de emprego, em uma apresentação de um trabalho, muitas vezes cometemos esses erros e isso pode prejudicar, comprometer aí o nosso trabalho. Pode acontecer uma vez ou outra? Sim, mas se você tem uma apresentação de 15 minutos, se de 1 em 1 minuto você errar essa comunicação, você pode ser prejudicado. Inclusive, na apresentação de um trabalho de conclusão de curso, presencialmente, muitas vezes nós temos empresários, pessoas das empresas, do RH, que estão lá para captarem novos funcionários. Então temos que tomar esse cuidado. A ênfase da voz. A ênfase da voz diz respeito à colocação correta da sílaba tônica. Entra na parte de português das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, onde eu dou a ênfase na palavra tônica, na sílaba tônica. Por exemplo, na palavra biblioteca, a sílaba tônica é o T. Na maioria das palavras, conseguimos evidenciar isso principalmente pela acentuação, né? Que é o troféu, ninguém, crochê. Então, temos que entender em qual parte da palavra eu dou a ênfase. Nas paroxítonas, menino, a ênfase é no ni. Felicidade, a ênfase é no da. Perdido, a ênfase é no di. Então, falar com a norma culta brasileira. Para falarmos melhor, a dica é lermos. Vamos ler mais que ler bons livros, boas matérias de bons jornais. O nosso cérebro começa a gravar essas regrinhas aí, correto? E palavras proparoxítonas, por exemplo, lâmpada. Fica evidente que a ênfase é no lã. Gráfico, a ênfase é no gra. E matemática, a ênfase é no ma. Então, a ênfase também é muito importante para dar coerência e coesão na construção das frases. Isso também é analisado em uma apresentação de trabalho e em uma entrevista de emprego. Vocabulário. Pessoal, nessas apresentações, por mais que nós tenhamos termos técnicos dos nossos trabalhos, temos que tentar sempre usar um vocabulário simples para que todos compreendam o que está sendo passado. Em caso da extrema necessidade de usar os termos técnicos, explicar o significado deles. Se eu estou falando de logística, por exemplo, falo de just in time, eu tenho que explicar para os ouvintes que o just in time é a metodologia que visa disponibilizar os produtos certos nas horas certas para serem utilizados. Se eu falo do conceito do PEPS,
É o primeiro que entra, primeiro que sai na gestão de estoques. Então, o termo técnico que eu utilizar na minha apresentação, eu tenho que explicar o seu significado. Gírias. Pessoal, gírias em apresentações de trabalhos e entrevistas de emprego, não usar, correto? Ditados populares e jargões, também não utilizar em entrevistas de emprego e apresentações de trabalhos. E evitar vícios de linguagem, aquele né, tipo. Tentar evitar, pessoal. Nós acabamos escrevendo muito nas redes sociais e isso acaba ficando como um vício da nossa linguagem. Então, tentem evitar ao máximo. Como eu disse, vai escapar um ou outro em uma apresentação de 10, 15 minutos. Uma vez, duas, tranquilo. Agora, se de em um minuto a pessoa usar esses vícios, a comunicação fica prejudicada. Outra parte muito importante sobre apresentações de trabalhos e entrevistas de empregos, expressão corporal. O que eu devo fazer para ter uma boa apresentação? Primeiro, postura ereta. Corpo reto, pessoal. Braços soltos, levemente soltos. E cabeça erguida, olhando para o auditório, olhando para os ouvintes. Isso porque você vai a algumas entrevistas e algumas apresentações de trabalho, tem um do grupo que está escorado na parede, parece que está caindo. Ou escorado na cadeira ou na carteira, com o pé na parede, com as mãos no bolso ou as mãos para trás. Pessoal, esse tipo de comunicação corporal, esse tipo de expressão corporal, mostra que a pessoa não está muito interessada naquela ocasião. Pensando na entrevista de emprego, o recrutador já descarta aquela pessoa só pela expressão corporal. Em um trabalho acadêmico também isso é considerado. Gesticular para intensificar a fala. Então, se eu estou falando que as vendas aumentaram, eu vou gesticular com o braço para cima. Se eu estou dizendo que as vendas diminuíram, eu farei um movimento com meus braços para baixo. Então, gesticular conforme a informação que eu estou passando. E como eu disse anteriormente, usar o semblante para intensificar a fala. Se eu estou falando algo positivo, eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que mostrar entusiasmo, brilho nos olhos. Eu estou em um trabalho acadêmico, finalizando meu curso com meu TCC, eu tenho que mostrar que tudo aquilo que eu aprendi foi válido e é importante para a minha trajetória e para a sociedade. Então, vou ter que estar com um semblante feliz. Eu não posso estar falando tudo isso com um olhar triste, com um olhar cansado, correto? Tá ok. Então, postura ereta, o básico. Quando falamos em gesticular para intensificar a fala, como eu disse, gestos que condizem com o que está sendo falado. Não gestos desnecessários, tiques, excessos. Correto? E o semblante, como eu disse, um semblante feliz, entusiasmado. Eu estarei buscando o meu emprego, eu tenho que mostrar que eu estou animado por estar ali. E, falando em expressão corporal, o que não fazer? Já falei no slide anterior, não ficar curvado, encostado, de lado ou de costas para o público. Isso acontece muito quando na apresentação existem muitos textos. Por isso que o ideal na montagem dos slides, na montagem das apresentações, é utilizarmos tópicos. Porque senão a pessoa acaba olhando para o slide para ver o que ela vai falar naquele momento, e se tem o texto, ela não volta a olhar para o auditório, fica lendo de costas. Então vai acontecer da pessoa olhar para o slide para ver o tópico e retornar dando continuidade para o público, correto? Não olhar para o nada. Pessoal, o ideal, aquela dica, olhe para a parede do fundo na altura do meio da parede, que para quem está sentado dá a impressão de que você está olhando para todo o auditório. Isso movimentando a cabeça lateralmente devagar, para dar a impressão de que você está passando a informação para todos ali. Evitar olhar constantemente para uma pessoa, não fica muito legal. Gesticular demasiadamente. Então, como eu falei, a gente gesticula para intensificar a nossa fala, porém de acordo com a informação que está sendo
passada. Nunca apresentar um semblante desanimado, principalmente em entrevistas de emprego, e evitar mão no bolso, braço cruzado ou nas costas. Quando você está falando com uma pessoa que ela está com os braços cruzados ou com as mãos no bolso, parece que ela não está muito afim de ouvir. Alguém já percebeu isso? Alguém já ficou nesse formato? Então, evitem esse comportamento. E tentar evitar também os tiques, pessoal. Como ficar toda hora ajeitando o cabelo, mexendo no nariz, ou por causa de um adorno. Eu tive um trabalho que o rapaz estava com uma corrente muito grande e essa corrente ficava caindo em cima da camiseta dele. Em toda a apresentação ele ficava jogando essa corrente para o lado, ou mexendo no relógio, enfim. Evitar esses tiques porque isso pode tirar a atenção dos ouvintes e dos avaliadores. Então, as dicas são essas, pessoal. Basicamente, o ponto principal é eu ter domínio do assunto, isso vai me dar muito mais confiança na apresentação, e seguir as dicas sobre o semblante, sobre a higiene pessoal, sobre a roupa adequada. Depois, as questões de voz, altura de voz, velocidade da fala e os comportamentos que não são adequados. Pensando nesse momento em que muitas apresentações serão virtuais, eu tenho que entender que é muito importante. Processos seletivos estão acontecendo de forma virtual, apresentações de trabalhos de forma virtual, então eu tenho que me policiar e tentar transmitir as mensagens da forma mais assertiva possível. Sempre tomem cuidado aí com isto, com o seu ambiente, prepara o ambiente ali antes, fecha a porta do ambiente do quarto e avisa o pessoal da sua casa que você está em uma entrevista de emprego ou que fará uma apresentação de trabalho, tentar deixar tudo organizado. E ensaie, grave a sua apresentação com antecedência, escute para verificar os possíveis pontos de melhoria. Aqui também eu coloquei 2 dicas de livro, um deles é o Corpo Fala e o Linguagem Corporal, Desvendando Segredos. Ambos custam em média R$30 a R$35 pela internet e são livros que ajudam para a vida toda, porque eles vão te ajudar nas entrevistas de emprego, vão te ajudar a entender como as pessoas estão recebendo as informações que vocês estão passando, melhorando as suas oportunidades aí de emprego, suas oportunidades de relacionamento, enfim, melhorando todo o contexto da sua vida em relação à expressão oral e corporal. Então as dicas eram essas, né? Agradeço a atenção de todos. Peço que quem tiver mais dúvidas podem verificar também alguns links aqui que foram referências para o desenvolvimento do trabalho. E inscrevam-se no canal, curtam, comentem e compartilhem as informações. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.